bem? Bom dia para todo mundo. Hoje não vai ter musiquinha o tempo todo, porque a gente tem tempo curto. E estamos começando aí o nosso grande debate. É o tema, hoje nós trabalharemos com o tema da Unesp de 2016, que trouxe como mote para a discussão do vestibular daquele ano, a publicação de imagens trágicas, banalização do sofrimento ou forma de sensibilização. Nesse caso, nós teremos dois lados aí para defender as duas teses. Uma tese vai dizer que a banalização gera sensibilização e a outra vai dizer que gera banalização. Como vocês devem ter percebendo, a aula de hoje está sendo gravada, porque a ideia é depois compartilhar nas redes sociais o nosso misto de programa, de televisão, rádio, aula, tudo ao mesmo tempo aí, beleza? Colocando só uma coisinha para todo mundo aí. Muito obrigado, Guilherme. Bom dia para você também. Tá? E bom dia para todo mundo que mandou aqui um bom dia. Jaine, Maria Júlia, Helena, Natália, Laila, que gritou um af aí. Af para você também, Laila, Lindeza, Pietra. Todo mundo agora quer aparecer, né? Só porque eu estou falando o nome, agora quer aparecer no vídeo. Sei. Bando de gente safado interesseira. Lucas. Gente, vamos lá, então. Uma coisa importante para vocês, tá? Deixa eu mandar falar uma coisinha, uma regrinha nova que eu coloquei, que é surpresa para todos. Quando fala surpresa, já sabe que não é coisa muito boa. Então, vamos lá. Ao final da aula, vocês entrarão, eu vou mandar um link para vocês, tá? Lá do formulário, e vocês atribuirão uma nota de 0 a 10 para os dois grupos, tá bom? Então, aqui vocês terão o grupo 1, publicar imagens trágicas gera sensibilização, que é o Felipe Sanches, o Felipe Ramos, o Gabriel Aguiar, o Torresan e o Abner. E aqui tem um número de nota de 1 a 10. Não vou dar 0, porque eu acho muito injusto, tá bom? E do lado de cá, vocês têm o segundo grupo, publicar imagens trágicas gera banalização, com o grupo da Laila, Júlia, Manu, Mafê, Brenda e Robson. Vocês também poderão atribuir uma nota de 1 a 10, tá bom? Essa nota será a nota do grupo e é obrigatório. Para você poder registrar presença na aula de hoje, você precisa fazer o seu voto e dar a sua nota para o grupo. Lembrando que eu saberei quem deu cada nota, tá bom? Então, com o mesmo rigor que julgas, será julgados, diz a palavra do Senhor. Então, fique muito atento aí, beleza? Sem mais delongas, vamos começar então. Cadê os dois grupos? Por favor, se apresentem. Cadê os dois defensores da tese? Liguem aí suas câmeras. Tem que colocar o nome. Sim, Tomás, tem que colocar o nome. Muito bem, dona Júlia, bom dia. Bom dia. Que saudade de ver vocês aí. Olha a carinha dele. Que bonitinhos. Faz tempo que eu não via. Olá, todo mundo. Bom dia. Torresan. Olá. Bom dia. Eu vou pedir para vocês o seguinte. Ó, vamos manter os microfones mutados, tá? E aí, conforme vocês forem falando, vocês desmutem para poder falar, beleza? Porque senão ele dá microfonia, tá bom? Então, vamos mutar os microfones, todo mundo. Vai lá, Mafê. Ótimo, muito bem. Gente, eu tô adorando ver vocês. Tô com tanta saudade. Momento fofo. Vamos lá. O grupo que começa o nosso debate é o grupo Publicar Imagens Trágicas gera sensibilização, certo? Foi isso que ficou definido? Sim. Sim? Então vamos lá. Pode começar a palavra de vocês. Vocês terão aí 5 minutos para defender a proposição inicial e a tese de vocês. Então, dando início à proposição inicial. Mesmo com a circulação de dados crescentes relacionado ao número de mortos, poucos se importavam com a guerra do Vietnã. Até que a imagem de uma menina correndo nua, fugindo de um ataque de napalm, circulou em 1972. O ocorrido afirma o que um estudo publicado no periódico científico PNAS mostra,
o efeito de uma imagem é muito mais impactante para despertar a solidariedade das pessoas do que números e estatísticas de mortes e refugiados. Desta forma, as imagens são importantes para a disseminação do conhecimento, principalmente em áreas que necessitam de ajuda humanitária, devido à sua capacidade de comoção ocasionada pelo seu efeito imersivo, fomentando as discussões e pressionando a fim de que as atrocidades relatadas pelas imagens sejam combatidas. 46 anos depois daquela tragédia, Kim lança um relato da Guerra do Vietnã. A menina da foto, Minhas Memórias do Horror da Guerra ao Caminho da Paz. Ela revelou que, após anos de sofrimento e de ódio, encontrou finalmente a paz. Esta mãe de 2 filhos percebeu que poderia usar sua foto para impulsionar uma campanha contra a violência. Quando criança, eu desejava que aquela foto nunca tivesse sido tirada, disse Kim. Até que eu me tornei mãe e segurei meu filho em meus braços pela primeira vez. Afirmou, disse Kim à Veja. Percebi que a imagem era um presente poderoso com o qual poderia trabalhar para alcançar a paz. Muito bem. Querem fazer algum comentário para acrescentar ou só aí? Não, proposição inicial é só isso. Certo. Vamos então ouvir agora a nossa réplica aí, a proposição inicial, que publicação de imagens falsas gera banalização. Quem for falar, libera o microfone e boa sorte. Bom, a proposição inicial, vamos lá. O escritor marxista Guy Debord, em seus trabalhos críticos acerca do capitalismo, conceituou a formação da chamada sociedade do espetáculo, na qual não seria possível haver a separação plena das relações sociais e das relações de consumo e produção, que por sua vez estariam mediadas pelas imagens. Em outras palavras, o pensador afirma que após a modernização decorrente da Segunda Guerra Mundial, o que se observava no mundo era uma debilidade espiritual, tanto nas esferas públicas quanto privadas, devido à mercantilização das relações e também à supervalorização da comunicação em seus aspectos visuais. Nesse contexto associado pela Manu, a publicação de imagens trágicas somadas às mudanças pela qual o jornalismo passou evidenciam essa falta de empatia na sociedade capitalista, visto que as imagens elas são mais usadas para um processo de espetacularização do que para gerar sensibilização em si. Logo, a publicação de imagens trágicas gera a banalização do sofrimento e este está assentado no sensacionalismo midiático e também no excesso pelo qual essas imagens são propagadas. Tudo bem. Vamos lá, então, agora o grupo que está defendendo que publicação de imagens gera a sensibilização. Qual a posição de vocês em relação ao fato de que a imagem da menina vietnamita teve consequências, primeiro dando destaque e ganhando engajamento para as pessoas que estavam sofrendo com a guerra e, posteriormente, como essa se tornou um ícone histórico, sendo utilizada como base para movimentos que buscam combater a pobreza do Vietnã? Próximo grupo. O grupo ele fez uma pergunta para vocês, qual é a posição a respeito da imagem da menina vietnamita e os aspectos positivos que trouxe para o Vietnã. Mas então o que eu questiono é se o valor que ela tem hoje é um valor justamente histórico ou propriamente de sensibilização. Porque de acordo com uma matéria no UOL, e com base num psicólogo da área que é o Slovic, um psicólogo da área do jornalismo, ele afirma que essas fotos, elas podem ter um impacto inicial, mas que elas funcionam como onda. Elas são intensas, só que pouco duradouras. Porque assim como elas geram engajamento, esse engajamento depois volta a ser dormente, o que é mostrado pelo número de doações que aconteceram nesses casos, que começaram a subir nos primeiros momentos que a imagem circulou, mas que logo depois adormeceram. Vamos lá. Opa. Mas é exatamente isso. Essas imagens, de efeito inicial, elas têm esse poder impactante para despertar a solidariedade das pessoas. E o que o estudo do Pinas indica
é que, mesmo a gente apresentando esse contexto inicial e depois esse rebaixamento, a gente tem sim uma comoção e uma solidariedade. A gente pode observar isso em um dos eventos que aconteceu em 2010 aqui no Brasil, que foi um evento relacionado à utilização de imagens de crianças do continente africano pela ONG Pastoral da Criança. E durante a utilização desse evento, a gente teve um aumento de 46% das doações em relação ao ano passado. E esse período de aumento de 46% colocou o Brasil em primeiro lugar nessa causa, na quantidade de doações realizadas naquele ano. Você não acha que, mesmo tendo um efeito de diminuição a longo prazo, esse efeito inicial de poder, de engajamento, que desperta a solidariedade das pessoas, não é um fator extremamente positivo nas causas? Próximo grupo. Bom, em relação à foto da menina da Guerra do Vietnã, ela se tornou uma imagem, por mais que você fale da sensibilização, é uma imagem muito utilizada nos livros didáticos. E assim, a gente está acostumado a ver essa imagem há muito tempo. E ela já se tornou algo banal. Ela se tornou como um símbolo, mas assim, a gente não consegue sentir a dor da menina por aquela imagem de tantas vezes que a gente viu ela. Eu discordo. Em relação ao que você comentou sobre o exemplo aí da África e tudo mais, nós achamos que isso é mais uma sensibilização seletiva. Ou seja, as pessoas aqui da sociedade brasileira, em um primeiro momento, realmente elas sofreram essa sensibilização. Mas até onde essa sensibilização é realmente eficiente? Porque, ok, a gente teve doação para a África e tudo mais. Só que no Brasil, na nossa sociedade, a gente também tem a pobreza, a desigualdade social, a fome, e as pessoas daqui, elas tratam isso justamente como algo comum, como algo já banal. Então, o fato delas terem se sensibilizado em um primeiro momento com essa questão da África seria mais uma questão de, justamente, sensibilização seletiva, porque está lá no exterior, porque aqui no Brasil elas tratam como algo comum. A maioria das pessoas. Vamos ouvir fora primeiro. Que essas... Pode falar? Peraí, fala lá e depois o Torrezão vai dar a devolutiva aí, beleza? E fora que, mesmo que tenham tido muitas doações para a África, isso não foi suficiente para mudar a realidade deles. Então, assim, é uma sensibilização não tão eficiente. Vai lá, Torrezão. Ou alguém do grupo do Torrezão. Vocês não concordam aqui? Pode continuar. Então, retomando o argumento do debate passado, como você pode me dizer que o caso da vietnamita não foi eficiente a longo prazo por causa da alta disseminação das imagens, seja em livros didáticos, seja na mídia, em todo lugar, sendo que 46 anos depois, ela conseguiu, já casada e com 2 filhos, ela conseguiu impulsionar uma campanha contra a violência. Sim, ela impulsionou a violência. Vamos ouvir. Vamos lá. Torrezão, você quer acrescentar alguma coisa? Sim, eu quero complementar que essa imagem atualmente, que representa a ONG, que é a moça, que é a Kim trabalha, e ela é a maior ONG do mundo que está relacionada ao ataque e ao combate à pobreza vietnamita. Então, como você pode dizer que essa imagem não tem poder de comoção, que ela perdeu o poder, sendo que até hoje ela é utilizada e é a base dessa ONG? Muito bem, vamos ouvir agora o outro lado da questão. Quem fala? Grupo da Manu, da Júlia, Laila, Brenda. Tem que liberar o microfone. Mas, por exemplo, ok, surgiu nos Estados Unidos um movimento hippie,
que ele ia contra essa questão da violência dos Estados Unidos, principalmente em relação à guerra no Vietnã, a todo esse contexto aí, tipo, da foto da menina e tudo mais. E ok, tivemos essa sensibilização e vocês estão falando que ela foi sim efetiva, que depois de 45 anos você tem a maior ONG, que é a da mulher e tudo mais. Só que aí eu parto para um outro lado. Ela foi realmente efetiva? Porque os Estados Unidos hoje, eles considerado um país que é pacífico? A população ela é considerada pacífica? Ela realmente continuou com essa sensibilização em relação à guerra e tudo que aconteceu naquele período? Alguém quer complementar do grupo? Não? Então, próximo, respondam a pergunta. Lucas, Abner, Felipe. Então, exatamente isso. Deve-se questionar esse tipo de comportamento humano. Por que que essas pessoas elas estão apresentando esse caráter de não se estar se importando com esses movimentos? Porque elas estão esquecendo desses movimentos. E é aí que entram as imagens. As imagens estão justamente sendo utilizadas para que essas pessoas que não se importam e perderam força se lembrem e passem a se incomodar com a realidade. E a realidade é que pessoas do Vietnã passam fome, pessoas da África são necessitadas, e para demonstrar os horrores das guerras, de forma a retratar a realidade e expor o que acontece realmente nesses movimentos, que acontece realmente nesses períodos de guerra e de fome e de ataques, que é justamente o que as imagens expõem. A questão das imagens, o objetivo principal delas primeiramente, trazer uma denúncia, fazer uma crítica, trazer uma reflexão e conscientizar a pessoa. Sensibilizar é outro passo fundamental que ela vai ter. Você me dizer que a longo prazo uma imagem vai perdendo a sua força, tudo bem, mas você nega então que de ação imediata ela não sensibilizou? Ela não teve um efeito direto para, por exemplo, empenhar uma pessoa, estimular ela a assinar uma petição, ou se solidarizar por uma causa, ou fazer uma doação e tudo mais? Os Estados Unidos é o país que tem o maior PIB do mundo. E as fotos então, estão justamente para serem meios de tornar real, ou ainda mais real, assuntos que as pessoas socialmente privilegiadas ou simplesmente em segurança talvez preferissem ignorar? Ok, vamos ouvir a réplica aí. Bom, vocês comentaram a respeito da importância das imagens para lembrar a pessoa daquilo que aconteceu e tudo mais. Torreza comentou sobre isso. E aí eu questiono, por exemplo, no movimento Vidas Negras Importam, nós tivemos uma retomada de várias imagens de acontecimentos que tinham acontecido e já haviam sido esquecidos. Então, assim, eu questiono, a sensibilização da imagem, ela é mesmo efetiva? Porque as pessoas esqueceram, as pessoas esquecem o que aconteceu. Por que se a gente já tinha imagens de acontecimentos antigos, por que aconteceu o do George Floyd? As pessoas não estariam sensibilizadas só com as imagens? Então, essa é a questão. A gente não está negando que possa existir uma sensibilização a um primeiro momento, mas ela é efetiva? Ela é eficiente? Ela realmente gera uma mudança? Abner, Lucas. Se ela não fosse eficiente, primeiro que não haveria os movimentos. Segundamente, as imagens, elas servem, como eu disse antes, retomando, para fazer uma denúncia. Nós vivemos uma sociedade cruel e resiliente. Com o passar do tempo, as coisas que nós vemos refletidas na sociedade, por exemplo, pessoas morando na rua, vários casos de crueldade, abuso, nós vamos crescendo com isso, isso vai se incorporando a quem a pessoa é. As imagens, numa sociedade que se tornou tão indiferente, elas servem para dar aquele toque de realidade, trazer a pessoa de volta para o mundo que ela vive. Você não pode me dizer que o vídeo do George Floyd não causou nenhum impacto e que ele não teve nenhuma repercussão, porque logo depois disso teve um movimento que atingiu o mundo inteiro.
passeatas, petições, greves, um monte de coisa. Tudo por causa do vídeo do George Floyd. Exatamente, porque esse tipo de vídeo, ele é uma imagem que gera um efeito imersivo. Por isso que ele teve um efeito mundial. Afetou, inclusive, o Brasil em movimentos que combatiam o racismo estrutural. E, inclusive, em outros países, como na França e na Itália. Ok, vamos ouvir a réplica aí do grupo contrário, a respeito do argumento que eles utilizaram. Bom, vocês mencionaram a questão de que a imagem faz uma denúncia, que ela teria todo esse aspecto de repercussão. Mas é que nem a Júlia pontuou. Inicialmente, ela pode ter esse aspecto, mas cientificamente já foi mostrado que ele só é naquele instante, naquela onda. Depois os dados vêm a cair. E quanto à realidade brasileira que você pontuou, a sensibilidade de fato aconteceu, porque nós tivemos o mesmo evento semelhante ao do George Floyd com uma mulher aqui no Brasil. E teve a repercussão que teve o caso do George Floyd, as pessoas saíram na rua, mesmo com a pandemia. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não? Grupo, respondam a esse pepino. Mas então, você não acha que isso seja mais uma questão social e estrutural, porque a imagem foi publicada aqui no Brasil, do que realmente o peso que a imagem possa ter? Porque, de fato, ela sensibilizou muita gente, mesmo assim. A única questão foi o retorno que a sociedade não teve, que foi fazer movimento e passeata. E, de fato, aquela imagem tem uma representação da realidade, que foi como a sociedade brasileira pode ser machista e racista. Vamos lá. Por isso que elas existem, para que elas possam afetar e tornar mais real as pessoas que estão em suposta segurança. Muito bem, vamos lá respondendo à proposição deles. Meninas. Quem vai falar? Ninguém? Que silêncio é esse, gente? Foi touché, é isso? Quem assume? Eu não escutei o que eles falaram porque eu entrei em desespero porque minha mãe me chamou. Acontece, Laila. Vamos lá, quem responde ao que eles disseram? Mas aí eu acho que esse contexto que você falou entra no quesito da banalização em si. É inegável que teve uma sensibilização, mas é que nem a gente está projetando. Essa sensibilização vai ser efetiva? Porque a Júlia trouxe os aspectos das imagens anteriores, que voltaram a circular. Elas voltaram a circular porque teve uma nova imagem. Então, se essas imagens já tivessem sido efetivas no passado, nós não precisaríamos ter esse novo evento que foi o movimento Vidas Negras Importa, se as outras já tivessem um efeito considerativo, entende? Elas podem começar com uma sensibilização a princípio, só que depois que se torna algo maciço, saturado, acontece o processo de banalização. Logo as pessoas se conformem e o movimento vai perder força. E pode ser que fique restrito apenas às ONGs que vocês mencionam, mas toda essa adesão popular, ela é reduzida. E em relação à banalização, a gente pode usar para relacionar o livro Laranja Mecânica. É um clássico, para quem nunca leu, eu recomendo. E, enfim, como que você relaciona o livro Laranja Mecânica com essa questão da banalização? No livro, nós temos uma sociedade fictícia que é totalmente marcada pela violência, e nós temos os jovens, eles se dividem em gangues, e a diversão deles é simplesmente, assim, bater nas pessoas na rua, assaltar pessoas, enfim, eles são muito violentos. O personagem principal é o Alex, e em um certo momento da história ele vai preso. E aí o governo vai pegar o Alex para fazer um experimento na qual eles vão tentar tirar essa violência de dentro do Alex e fazer com que ele se torne bonzinho. E aí o que eles fazem com o Alex? Eles amarram o Alex numa cadeira, eles colocam pregas nos olhos deles, de modo que ele não conseguia fechar, e eles colocam vários vídeos de imagens violentas para o Alex ficar assistindo,
ao mesmo tempo em que eles injetam uma injeção no Alex e ele começa a passar mal, enquanto ele assiste aqueles vídeos que eram imagens de guerra, imagens de violência, imagens trágicas. Ao final do experimento, o Alex ele está com um total repúdio da violência. Toda vez que ele pensa em ser violento, ele já associa a injeção, ele começa a passar mal, então ele não consegue. Só que o interessante é que, com o decorrer da história, o Alex ele volta ao normal, ele volta a ser aquele jovem violento que ele era antes. Ou seja, essa violência que em uma hora, em um primeiro momento, gerou de certa forma uma sensibilização nele a ponto de mudá-lo, ela não foi eficiente, ela foi passageira, porque justamente conforme a história continua, ele volta a ser violento. Então essa violência volta a ser algo assim banal, algo comum na vida dele. E aí a gente relaciona justamente com a nossa sociedade, que esse excesso de imagens violentas e tudo mais, eles podem até gerar uma sensibilização ali naquele primeiro momento. Mas, por ela ser passageira, ou então por ela ser seletiva em muitos casos, ela não é eficiente, então ela dá um maior espaço para a banalização. Muito bem, vamos ouvir o outro lado. Utilizando do argumento da laranja mecânica, o Alex ele estava sendo torturado enquanto ele era exposto a essas imagens e esses vídeos de guerra. Isso não significa que vai ter o mesmo efeito na social, porque além de se tratar de um livro fictício, essas imagens elas foram expostas em um momento em que ele estava sendo torturado. O que poderia ter sido feito no livro, por exemplo, era a retratação da foto da imagem dele sendo torturado para que fosse gerado uma imersão e uma comoção da população do livro para que fosse combatida essa situação. A gente tem outros exemplos da Cruz Vermelha Sueca, que foi o garoto que apareceu durante a praia, a criança morta. Durante esse período, registraram um aumento significativo nas doações da criança Aylan em favor da causa do Aylan. E dados feitos no Google que revelam um grande aumento nas buscas pelo termo Síria e refugiados. E aí, então, esses aumentos que tiveram um aumento de 78% durante aquele período desse retratamento, ainda tem intensidade hoje porque essas buscas não diminuíram. A retratação da Cruz Vermelha Sueca, então, é um exemplo de como tem uma permanência das imagens e como elas têm o fim de expor os horrores incombináveis, como o exemplo do garoto Sírio. Muito bem, momento aí. Alguém que está assistindo gostaria de fazer alguma pergunta, alguma participação, alguma colocação que possa enriquecer o debate? Olá, tem alguém aí do nosso público que está vendo? Não? Então eu quero que vocês respondam aí para mim. Você, Pietra, então pode liberar o seu microfone, por favor. Se quiser liberar o vídeo também para colocar a sua carinha aqui. Microfone não? Tá bom, então escreve. Escreve rapidão, porque a gente só tem mais 9 minutos. Beleza? Gente, muito bom. A pergunta vai para as meninas, né? Manu, Júlia. Qual que é a pergunta? Pietra, por favor, envia para a gente aí. O porquê das pessoas esquecerem tão rápido das tragédias? A pergunta... Acho que os dois grupos aí poderiam tentar responder essa pergunta. Vamos começar, então, pelo grupo da Júlia, Manu e Brenda. Por que as pessoas esquecem tão rápido das tragédias? Acho que isso está dentro do conceito da própria banalização, que fala que quando você está muito tempo lidando com aquela imagem, ela se torna uma coisa saturada e você começa a assimilar ela como algo comum. Fora que o excesso dessas imagens e a maneira espetacular como elas são tratadas, elas acabam desgastando a sua capacidade de se tornar sensível com aquilo. E é um processo que é gradual, mas acontece. Por isso que há uma diminuição nesses movimentos, nesses casos. Inclusive, o menino sírio que o Torreza citou, na mesma pesquisa, o engraçado é que o Slovic ele aponta que essa imagem ela despertou dados que estavam dormentes, mas logo depois da eclosão dessa imagem, da média da sua propagação, que foi 1 ano, os valores dos dados voltaram a dormir.
Então é um pouco estranho você falar que eles continuam altos. Vai lá, Torresan, responda a pergunta. Diferentemente. Peraí, Torresan. Responda a pergunta agora da Pietra também. Por que as pessoas esquecerem tão rápido das tragédias? Por que as pessoas esquecem tão rápido das tragédias, que é a pergunta da Pietra? Responda ela também. Eu vou Eu responder, acredito. senhor. Você responde, Abner? Vai lá. Que nem eu disse antes, retomando isso agora, nós somos pessoas resilientes numa sociedade que estruturalmente é danificada. Qualquer sinal de tragédia ou qualquer representação iconográfica que nos atinja, imediatamente ela vai causar um retorno. Você não pode negar para mim que esse retorno imediato não pode ser um benefício, porque ele vai sensibilizar sim a pessoa, porque é o primeiro contato que ela está tendo com aquilo. A partir do momento que ela começa a ter mais contato, ela vai criando uma certa resiliência ao que ela vê, porque nós somos seres humanos adaptáveis. Mas você não pode me dizer que uma imagem torna-se banal depois de muito tempo que ela é publicada. Porque se fosse assim, o caso da mulher que vocês falaram, da mulher preta que sofreu uma agressão aqui no Brasil, vocês não acham que a repetição pela mídia teria ajudado na disseminação desse movimento? Muito bem. Gente, agora nós estamos indo para os 5 minutos finais da nossa aula, então eu vou pedir para as considerações finais do grupo da Manu, Júlia, Brenda e Laila, e depois as considerações, e Mafê, que está aqui embaixo também, né, Mafê? E depois as considerações finais do grupo do Felipe, do Lucas e do Abner. Vamos lá? Como nós temos 6 minutos, 2 minutos de considerações finais para o grupo 1, mais 2 minutos de considerações finais para o grupo 2. Bora lá! Júlia, Manu, e Brenda, e Laila e Maria Fernanda. Considerações finais. Concluindo, então, tanto a sensibilização quanto a banalização, elas existem. Mas, para que a banalização ela não aconteça, é necessário que essas imagens trágicas elas sejam canalizadas de uma forma eficiente, ou seja, que elas não percam o contexto que elas foram criadas para estar. E também que em cursos de jornalismo seja intensificado mais ainda as palestras a respeito de como essas imagens trágicas elas podem afetar as pessoas negativamente, trazendo danos psicológicos e afins. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa, meninas? Não? Não. Ótimo. Vamos lá, meninos. Vocês agora fazendo as considerações finais para o tema da Unesp 2016. Quem vai? Chegamos à conclusão de que ambas as coisas acontecem, mas é necessário que institutos de ensino e órgãos de comunicação promovam campanhas de conscientização individual por meio de rede social, mídia e tal, para apresentar uma ideia de responsabilidade coletiva. Além disso, deve surgir punições para pessoas na internet, né, transgressores que utilizam, distorcem essas imagens, publicam com sentido ruim mesmo, fazem perder essa sensibilidade das pessoas, para que as imagens possam ter o seu real objetivo, que é conscientizar e trazer uma maior discussão sobre o que acontece na imagem, mostrar a realidade e acabar com essas atrocidades cometidas. Quer acrescentar alguma coisa, Torresan? Além disso, então, a gente conclui que o sensacionalismo causado pelas mídias e utilizado por pessoas das redes sociais, ele atua como desviante ideológico. Dessa forma, as imagens que, primeiramente, teriam um efeito imersivo de engajamento aos movimentos, são demonstradas de forma que desviem o real objetivo que era da imagem, de forma
na busca incessante por cliques. Muito bem. Então, aí nós estamos... Muito obrigado aos dois grupos por começarem aí esse primeiro debate virtual do Colégio Futuro. Coisas novas do mundo, né? Estamos fazendo história aqui nessas telinhas. Saibam que vocês irão já para o YouTube, logo depois desta aula. Irei subir o vídeo para que possam compartilhar também com outras pessoas. Tá? Muito bem, parabéns aos dois grupos, vocês arrasaram, foram muito bem. Adorei vê-los, tá? Estou morrendo de saudade de todos. O bom é que eu vou poder ver quase todo mundo agora aí nos seus potinhos de conserva, né? Que a gente olha aqui, tá todo mundo num potinho de conserva. E foi muito bom, gente. Muito obrigado. Tá? Lembrando que amanhã nós teremos o segundo grupo que estará defendendo a tese, o tema da FUVEST de 2018, devem existir limites para a arte, que foi o tema da FUVEST de 2018, e será o tema do nosso próximo vídeo, beleza? Lembrando agora o pessoal que está faltando aqui, quem está finalizando, para contar a presença nessa aula, vocês devem entrar lá no link que eu estarei disponibilizando no grupo do WhatsApp, dar a nota aos dois grupos, tá? Então, você tem que atribuir uma nota de 1 a 10 para os dois grupos e colocar seu nome e seu número, beleza? Isso tem que ser feito, gente, até 9 horas da manhã, tá bom? Muito obrigado a todos e a todes, tá? Fiquem em casa, lavem as mãozinhas, cuidem da higiene aí e até amanhã, se Deus quiser, na nossa aula de debate. Estou adorando esse negócio de apresentação de televisão, de vídeo, gente. Se cuidem e até amanhã. Tchau! Ô, Sor, nós do grupo tem que ir lá no link também? A gente tem que dar uma nota pra gente? Vou dar. Eu vou dar 10. Vocês têm que atribuir uma nota também. Tá bom, obrigada. Tchau, gente! Obrigado! Tchau, lindo. Tchau, senhor. Até, gente! Valeu!